Então vamos dar início ao estudo de hoje, que será a conclusão do tema da semana passada, técnica de autoconhecimento, autodomínio para superar a depressão e a obsessão. Vamos ver aqui a introdução primeiro do livro Fonte Viva, capítulo 121. A mensagem de qualquer procedência que nos induza ao bem ou à verdade é sempre valiosa e santa em seus fundamentos, porque usando-a em nossa alma e em nossa experiência, podemos adquirir os talentos eternos da sabedoria e do amor. É recurso salvador nascido da infinita misericórdia do Pai Celestial. Vamos comentar essa passagem do capítulo 121 do livro Fonte Viva. Vejam como Emmanuel nos convida ao exame das doutrinas, dos ensinamentos, pela ótica que a revelação espírita nos propicia, que é aquela justamente da compreensão ecumênica, universal, de contribuição de todas as fontes do conhecimento legítimo e, sobretudo, do bem, retratado pela humanidade ao longo de sua caminhada evolutiva. Por isso, Emmanuel começa dizendo aqui o seguinte: a mensagem de qualquer procedência, não é só a espírita, da revelação espírita, que nos induz ao bem e à verdade, é sempre valiosa e santa em seus fundamentos. Aí nós vamos compreendendo melhor a imparcialidade, a justiça dos conceitos espíritas, né? Que não se limitam apenas ao seu aspecto doutrinário. Porque usando-a em nossa alma e em nossa experiência, podemos adquirir os talentos eternos da sabedoria e do amor. Então, Emmanuel aqui a princípio considera essa valiosa contribuição que vem muitas vezes de várias fontes que não é espírita, mas ele não apenas convida ao conhecimento, mas ele diz ainda que elas devem ser usadas em nossa alma, ou seja, na compreensão do nosso entendimento e em nossa experiência e na prática desses ensinos do bem. Porque aí nós poderíamos adquirir os talentos eternos da sabedoria e do amor. Que beleza, né? Então, o espírita ele pode pegar, por exemplo, um livro da doutrina budista, que não é cristã, né, do islamismo, de qualquer fonte religiosa ou fora da religião, e buscando separar o joio do trigo, extrair os conceitos que sejam dignificantes, que promovam o bem, né, a vivência do amor, ele valorizar e se esforçar, inclusive na sua prática. E concluindo, ele diz: é recurso salvador nascido da infinita misericórdia do Pai Celestial. E aqui nos cabe fazer algum apontamento, alguma explicação, sobretudo devido a essa expressão, quando Emmanuel diz: é recurso salvador nascido da infinita misericórdia do Pai Celestial. Como é que podemos compreender nesse contexto aqui essa palavra salvador? Sobretudo quando no meio cristão tradicional, essa palavra ela acabou tendo todo um conjunto de compreensão e de entendimento muito restrito a determinadas doutrinas de interpretação do cristianismo, onde cada uma de diversas variantes que surgiram no movimento protestante diz ser a única religião salvadora, ou aquela que possui os alicerces fidedignos da mensagem do Cristo. Então compreendamos aqui por que Emmanuel colocou esse termo, recurso salvador nascido da infinita misericórdia do Pai. Salvador aqui entendamos bem como libertador, como promovedor
da consciência desperta da criatura. Ora, isso se dá, sobretudo, quando, absolvendo o entendimento e conhecimento espiritual da vida, nós percebemos as armadilhas do ego, os erros relativos ao materialismo, a prepotência que os instintos e os sentimentos ainda não educados têm sobre muitos de nós e que exercem um verdadeiro cárcere, uma verdadeira prisão para o nosso espírito. É através dos ensinamentos do Cristo, é através da revelação da doutrina espírita, é através de doutrinas espirituais que promovam o bem e influencia a prática da caridade, que o homem se liberta dos grilhões da ilusão, do materialismo, da sedução que o imediatismo tem exercido sobre tantas pessoas. É essa libertação que Emmanuel aqui se refere. Então vamos iniciar e concluir a temática técnica de autoconhecimento e autodomínio para superar a depressão e a obsessão. E aqui cabe, a princípio, uma explicação reforçada para que a gente vá entender os próximos slides. O autoconhecimento, o autodomínio para superar a depressão tem tudo a ver com as possibilidades de compreensão da vida que nos é fornecida pelo Espiritismo. Com compreensão da vida, sobretudo no lado individual de cada um de nós, na percepção do pensamento, do sentimento e das emoções, como escolhas determinantes aonde nós somos o primeiro e principal responsável pelos estados mentais, consequentemente emocionais, sentimentais, aonde, para muitas pessoas cegadas pelo materialismo, não enxergam diferença alguma entre corpo, mente, matéria e acham que, na verdade, não são um espírito habitando um corpo, são um intricado de matéria e de energia que tem que fazer e reagir conforme as circunstâncias, sem perceber a sua individualidade espiritual, sem ter a promoção do autoconhecimento, do autodomínio, de assumir a canalização e o direcionamento do que pensa, por que pensa e para que pensa. Então é só a partir daí, quando esse entendimento da vida, sob o prisma do espírito imortal, fomentador do pensamento, que traz por consequência sentimentos e emoções, é que nós podemos ir na raiz do surgimento do problema da depressão ou da obsessão, que é o objetivo desse estudo de hoje. Primeiro slide vai falar para nós sobre a questão da técnica PARDA, que é uma técnica para adquirir saúde emocional. PARDA é porque tem as iniciais desses termos que nós iremos ver a seguir. Primeiro, percepção, isenta de julgamentos. Aceitação, aceitar que trazemos movimentos egóicos. Reflexão, saber mudar, ressignificar os sentimentos egóicos. Quarto, decisão, firme e consciente, de iniciar um trabalho de ressignificação. E ação plena e consciente. Veja, essa sequência de termos citados nós estudamos nos nossos últimos encontros. O último termo foi esse de ação. Então aqui nessa técnica PARDA nós iremos ver como eles trabalham em conjunto e podem nos dar de fato instrumentos hábeis para que a gente supere as quedas em processos obsessivos ou depressivos.
Esse primeiro termo aí, percepção isenta de julgamentos, aqui nós vamos relembrar rapidamente, tem a ver pelo fato de que, a princípio, como caminho de êxito para o trabalho de superação das influências espirituais obsessivas ou de desequilíbrios atinentes à nossa personalidade que podem nos levar para uma depressão, nós somos chamados a perceber fatos e acontecimentos sem nos envolvermos com ele em si, sem fazermos julgamentos, sem nos condenarmos ou condenar os outros, sem estabelecer julgamentos que na verdade é toda uma máscara que o ego da maioria das pessoas faz para que elas não assumam as rédeas dos acontecimentos em suas vidas. Então esse primeiro termo, percepção, é para que a gente esteja aberto a, diante de uma atitude irrefletida ou de desequilíbrio nosso, por exemplo, envolver-se no estado de raiva, ou de mágoa, ou de ódio, ou de ciúme, nós a princípio só percebermos que aquilo se manifestou em nós. Nós não iremos condenar, não iremos julgar e não iremos responsabilizar ninguém. Iremos perceber que aquilo surgiu no nosso campo mental, a princípio, com tendências em termos emocionais ou sentimentais. E aí vem o segundo ponto, aceitar. Aceitar que trazemos movimentos egóicos. Tem a ver com o quê? Com o fato de que a nossa natureza é egoísta e orgulhosa. Todos nós trazemos raízes nessa área, provenientes do nosso passado espiritual, onde nós estivemos muito envolvidos, ora no materialismo, ora em doutrinas proselitistas e preconceituosas, e criamos ao longo de diversas atitudes e decisões campo de orgulho e de egoísmo. Isso está dentro de nós. Então, aceitar que trazemos isso é um segundo passo. Primeiro, repetindo, perceber sem expressar condenação. Segundo passo, aceitar como trazendo um passado que necessita ser trabalhado e ressignificado. Terceiro, reflexão, saber mudar, ressignificar os sentimentos egóicos. É aqui onde entra esse passo que nós comentamos nessa breve introdução, que é o quê? Perceber que, sendo espírito que fomenta o pensamento, nós temos condições de mudar o pensamento que habitualmente temos. E a partir dessa mudança, ressignificar os sentimentos. Quarto ponto, decisão. Firme e consciente de iniciar o trabalho de ressignificação. Esse ponto é colocado de forma muito importante pela seguinte razão: a facilidade com que a maioria de nós tem de procrastinar, de adiar decisões, sobretudo na área de transformação interior. Se na área que diz respeito a nossos interesses materiais, não poucas vezes nós costumamos empurrar com a barriga situações que a gente está com certa dificuldade em resolver, para ver se resolve mais tarde, avalie as questões do fórum íntimo, dos valores espirituais nossos. É preciso ter decisão em termos desse trabalho de ressignificação, porque habitualmente nós não agimos com decisão a respeito disso. E o último ponto, ação plena e consciente. Nesse último item, que nós estaremos trabalhando em conjunto a partir de agora, a ação plena e consciente, ela vem determinante pelo fato inquestionável de termos dentro de nós a tendência ao progresso, à perfeição, à felicidade. E só a identificação nossa com essa natureza mais íntima que nós temos fomentará
essa ação plena e consciente ao enfrentar cada perturbação ou dificuldade em termos emocionais, psíquicos e espirituais, sabendo de que nós temos um destino certo, a felicidade suprema. E não adianta a gente se desviar disso, porque as leis divinas estarão sempre nos reencaminhando para mudar e ressignificar os valores temporais, errados e egóicos estabelecidos no nosso passado existencial. Vamos então entrar nas fases. Essa técnica parda, ela vai ser agora trabalhada em fases para estabelecer instrumentos que nos habilite a ser alguém que trate de forma preventiva, profilática, os estados que antes poderiam nos levar a processos obsessivos ou de depressão. Vai ser essas fases que nós agora iremos argumentar aqui. Primeira fase, as percepções acerca de um sentimento egóico com que se está trabalhando surgem e após a sua manifestação, deve-se aceitar o sentimento e meditar proativamente sobre como agir para superar. É a fase da conquista-aprendizado. A pessoa reflete e aprende com erros ou com os erros próprios. Então, essa fase inicial, a primeira fase, nós estaremos trabalhando a percepção dos sentimentos egóicos que ainda existem em nós. Sentimentos que estarão muitas vezes ligados a estados de raiva, de mágoa, de ressentimento. Toda vez que surgem qualquer um desses, nós estamos diante de sentimentos egóicos e estamos percebendo eles. E vejam, isso já é um passo importante, porque muita gente aí fora, envolvidos cegos pelo materialismo, eles não estão nem aí com isso. Eles acham que são o que são e fazem o que dá na telha. E acham que nasceram assim, são mesmo assim e vão morrer assim. Já nós, que estamos trabalhando na linha do despertamento da consciência, da superação de obsessões e de depressão, não. Então a primeira fase é que nós, agora, e acredito que isso acontece espontaneamente com a grande maioria dos espíritas, percebe os seus estados egóicos, onde se envolve sentimento e emoções de desequilíbrio. Pelo menos nessa primeira fase é muito comum a qualquer um de nós, a percepção. Surgem após a sua... O problema é que essa percepção nesse primeiro estágio, ela só surge depois que aconteceu. Quando olha, você se percebe com a raiva de alguém, já aconteceu. Mas pelo menos você percebeu, mesmo que tenha sido depois. Já é um passo. Deve-se aceitar o sentimento e meditar proativamente. Como é isso? É assim. Tem muitas pessoas que, por não terem usufruído esse conhecimento que aqui nós estamos compartilhando, elas acham assim: estou magoado, estou muito magoado. E no máximo podem chegar a dizer o seguinte: isso é muito ruim, e não fazer nada. Em outras ocorrências semelhantes a essa, elas vão se magoar de novo, porque esse sentimento por si só, a percepção dele não vai resolver nada. Se você simplesmente se reconhece em variadas situações do dia a dia como uma pessoa que se magoa, como uma pessoa... A percepção por si só não resolve nada. Deixa eu tentar ajeitar aqui esse som aqui que está meio perturbador. Pronto. Adeus. Então vejam só. Deve-se aceitar o sentimento
E também quando se fala aqui sobre aceitar o sentimento, é que não adianta, e é muito errado o resultado, negar ou condenar. Ah, meu Deus, eu não devia estar com raiva. Não era para eu estar com raiva. Isso não resolve nada e apenas intensifica essa experiência negativa que a gente teve. Por isso é que a princípio aqui é dito, deve-se aceitar o sentimento e meditar proativamente sobre como agir para superá-lo. Esse meditar proativamente é exatamente o resultado do estado de uma consciência que está despertando e quer se promover, quer corrigir o que houve de errado. Mas para isso, primeiramente, medita, não estabelece julgamento de condenação, e depois aqui diz, é a fase da conquista-aprendizado. A pessoa reflete e aprende com os erros. Essa é a fase inicial. Vamos ver como é a fase seguinte. Após perceber o sentimento, aceitar que traz a limitação, refletir acerca de sua causa e da melhor maneira de se libertar dele na próxima vez, decidir e agir para modificar gradativamente o sentimento, proceder assim quantas vezes for preciso. Isso ainda faz parte dessa primeira fase. Nessa primeira fase, aceitar e perceber-se que traz limitações, refletir sobre a causa que levou àquele sentimento egóico, a melhor maneira de se libertar dele da próxima vez, analisar como poderia ter um mecanismo preventivo de atenção, de cuidado para não estabelecer aquele sentimento egóico, proceder assim quantas vezes for preciso. Nessa primeira fase, esse simples exercício que aqui nos é proposto pode ser feito reiteradas vezes. Segunda fase. As reflexões começam a surgir durante a manifestação do sentimento egóico, possibilitando que a pessoa possa analisá-lo melhor, com o intuito de superá-lo. Ainda é uma fase de conquista-aprendizado, a técnica parda deve ser utilizada. A técnica parda, lembrando aqui, percepção. Qual é o segundo? O A, aceitação. Não, aceitação é o último, é? Alguém ajuda? Discriminação e ação. Agora vejam como é interessante essa segunda fase. Nessa segunda fase, no momento da raiva, a pessoa já percebe que está tendo e que não é correto ter. Ela sente isso como não correto. Não é mais depois. O depois é quando a pessoa está ainda naquela primeira fase. Na segunda fase, no momento que você está se sentindo magoado, de imediato a sua consciência já diz, opa, você está estabelecendo um sentimento egóico, uma emoção negativa. Então, a reflexão surge durante a manifestação do sentimento, possibilitando que a pessoa possa analisá-lo melhor, hein? Porque tendo surgido durante o sentimento, você vai ter um tempo, inclusive, sobre vou manter esse sentimento, o que eu vou fazer com ele, como evitar que chegasse a esse ponto. Tudo isso é possível, com o intuito de superá-lo. Ainda é uma fase de conquista-aprendizado, você ainda está numa fase de pancada, porque o sentimento egóico, ele é uma energia negativa que estabelece, até em termos físicos, certos desarranjos. Mas você está trabalhando
para que isso não venha estar se repetindo mais. Vamos ainda continuando na reflexão dessa segunda parte. A diferença é que a pessoa pode, se desejar, diminuir o tempo de irritação, percebendo o sentimento, aceitando a sua manifestação, refletindo sobre ele no momento em que ele está ocorrendo e decidindo agir para abreviá-lo. Ou seja, é uma fase que a coisa já está nos possibilitando um trabalho melhor. Então, perceber o sentimento, aceitar a manifestação, mas refletindo sobre ele no momento em que está ocorrendo, tendo o poder de decidir se ele vai continuar ou não. Terceira fase. As reflexões começam a surgir antes da manifestação do sentimento egóico. Que beleza aí, né? Antes de disparar em você uma atitude impensada, que estabeleça o sentimento egóico, você já tem reflexões antes, possibilitando a pessoa escolher praticá-lo ou não. Porque mesmo aí, vejam, durante algum período, mesmo nós percebendo que esse sentimento está para se instalar, a gente pode ainda, numa fase inicial, ceder. Mas eu vou ceder e vou permitir que se manifeste. Mas vejam, como aqui é colocado, possibilitando a pessoa escolher praticá-lo ou não. Nessa fase, a pessoa está prestes a dar vazão à irritação. Por exemplo, se for no caso da irritação, pode perceber o sentimento, aceitar que ele está prestes a manifestar-se, refletir sobre a conveniência disso e decidir pela não manifestação do sentimento, que é o ideal. Continuando, transmutando em um valor essencial, em paciência, tolerância, serenidade, pois com o aprendizado que ela está obtendo, já teria compreendido que dar vazão aos sentimentos egóicos não ajuda em nada. Então a questão aqui também, que é importante a partir desse ponto, é que você não está abafando esses sentimentos como uma bola, para depois você explodir tendo um acesso de cólera ou de uma mágoa muito intensa. Não é assim. Você vai exercer a transmutação em um valor essencial. Oportunamente, nós aqui já citamos, em termos práticos, algumas formas dessa transmutação. Por exemplo, também, no momento em que alguém está lhe tratando de forma indevida, injusta, em vez de você dar acesso ao sentimento de mágoa, de ressentimento à pessoa, naquele momento que você percebe, você o transmuta para um sentimento de dó, de compaixão. Você muda o direcionamento daquela energia que ia para a mágoa para ter pena da pessoa. Olha a ela pelo olhar de misericórdia. Dizer, ele está doente, muito doente. Para ele estar agindo assim como comigo, ele está desequilibrado demais. É isso que é a transmutação, e que evita de você estar contendo a energia negativa que depois pode explodir. Você, em outro momento, que a pessoa disser uma coisa mínima, você desequilibrar-se totalmente, porque aquilo ali não foi transmutado, foi armazenado, suprimido, e ficou ali latente, esperando se manifestar. Então, pois com o aprendizado que ela está obtendo, já teria compreendido, porque dar vazão aos sentimentos egóicos, cá entre nós, vejam só, nesse ponto é importante refletirmos. Dar vazão a sentimentos como mágoa, ódio, ressentimento, angústia,
ciúme, qualquer uma dessas áreas dá vazão a qualquer uma desse tipo, que são os negativos, o resultado é você perturbar o seu lado psíquico e físico, muitas vezes. Você pode ter os motivos mais justos do mundo para ter ficado magoado com aquela pessoa, mas quando você alimenta a mágoa, você só está castigando a você, de novo. É como se você não tivesse achado suficiente o que a outra pessoa lhe fez. Você fez isso, eu faço mais isso ainda, eu fico magoado com ela. É uma atitude em termos espirituais infantil da pior que poderia ter. Então, realmente, os sentimentos egóicos não ajudam em nada. Ou você trabalha eles e ressignifica, transmuta eles, ou eles se tornam inimigos seus. É um veneno que você ingere, fabricado por você mesmo. Em um primeiro momento, a pessoa vai fazer o trabalho de aceitação de que tem um sentimento negativo, sem reprimi-lo, sem mascará-lo e sem se condenar por senti-lo, por mais intenso que ele seja. Ela percebe que está assim, mas ela é mais do que esse estado. Vejam, aqui nessa parte do livro é enfocado também um trabalho paralelo que nos ajude nesse trabalho de transmutação, de ressignificação. Então, essa forma que é colocada agora aqui, que a gente vai ainda refletir um pouco, ela é um complemento daquela forma parda. Nessa aqui, vejam só como nós iremos encarar. Percebemos o sentimento negativo, não mascaramos, não dizemos que ele não existe, não, ele existe, ele está aqui comigo. Ele se manifestou em mim, certo? Mas eu não sou ele. Esse é o primeiro passo. Eu sou muito mais do que esse estado de raiva ou de mágoa que eu estou tendo agora. E vejam só, é importante esse tipo de reflexão, porque geralmente as pessoas que não estão fazendo esse trabalho de ressignificação, quando alguém as irrita ou as magoa, elas perdem a identificação própria. É como se naquele momento elas fossem a mágoa. É como se naquele momento elas fossem o ódio. Os valores pessoais que ela tem são obliterados. E ela acha que isso é normal. As pessoas aí acham que é normal. Só que isso aí abre portas para obsessões e depressões. Então, nós aqui somos chamados a perceber, não mascarar, por mais intenso que ele seja, mas a pessoa dá um passo importante. Ela se percebe como não sendo esse estado. Ela diz, bom, eu estou com ódio, mas eu sou muito mais do que esse ódio. Neste momento eu estou assim, eu sou muito mais do que isso que eu estou sentindo aqui. Eu não sou isso que eu estou sentindo aqui. É esse passo que aqui é colocado. Em seguida vem esse. Vai aceitar-se com raiva e mágoa da pessoa que ela ama, sem reprimir o sentimento, ou se condenar por isso. Todavia, ao afirmar que ela é mais do que esse estado, estará se desidentificando dos sentimentos feridos. Vejam como isso é importante. Mesmo que você esteja num trabalho inicial, onde esses sentimentos egóicos vêm e se impõem, mas se ao mesmo tempo você não dá tanta identificação a ele e percebe que você é muito mais do que isso que lhe ocorreu, ou que você está sentindo naquele momento, isso é importantíssimo. E isso é um ponto que a maioria das pessoas não tem. Após essa fase de aceitação e desidentificação dos sentimentos egóicos, faz-se necessária a transmutação desses sentimentos. Esses sentimentos se originam de uma energia de desamor ou de pseudo-amor. Somente os sentimentos de amor presentes no ser essencial poderão transmutá-los. Será feito através da afirmação do sentimento essencial. Veja que é outro ponto importante
e que só existe nas pessoas que estão trabalhando um nível de compreensão da vida diferenciado. Porque aqui vejam o que vai ocorrer. Faz-se necessária a transmutação desses sentimentos. Esses sentimentos se originam da energia do desamor, do pseudo-amor, porque vejam, irritar-se, magoar-se, estabelecer qualquer nível de emoções primitivas que vêm do lado instintivo nosso. Qualquer um desses aspectos, eles trazem uma pseudo-informação, como aqui é colocado, de pseudo-amor ou de desamor. Por quê? As pessoas, nós mesmos, por hábitos e por condicionamento, achamos que, olha, se alguém fere a minha pessoa, eu tenho que agir com raiva, como se a raiva fosse uma demonstração de que eu tenho amor a mim mesmo. E é o maior engano. Porque quando a gente reage instintivamente com ódio porque alguém nos tratou mal, nós estamos trabalhando veneno dentro de nós mesmos. Então, longe de ser uma atitude de auto-amor ou de autoestima, longe, muito longe. Somente os sentimentos de amor presentes no ser essencial poderão transmutá-los. Será feito através da afirmação do sentimento essencial. Olha, a transmutação, a superação desses sentimentos egóicos, eles são facilitados, sobretudo, pela conscientização nossa que a nossa natureza, a parte mais íntima nossa, é aquela que se identifica com o Criador, com o Cristo interno. E ela é, de fato, amor legítimo. E nós somos chamados a resgatar ou permitir que essa parte mais essencial nossa ganhe poder de manifestação e se imponha sobre os sentimentos egóicos. Estamos perto de encerrar o estudo de hoje. Esse é o penúltimo slide. A pessoa então dirá: eu sou serena, calma, tranquila, harmonizada. Eu consigo perdoar fulano. Eu amo fulano. Eu sinto compaixão e muito amor por fulano. Dizer isso é expressar a verdadeira natureza íntima nossa, mesmo que ela ainda não tenha ganhado campo de firmação, mas ela está dentro de nós. Então é esse ponto que vai ajudando nesse trabalho de transmutação, viu? Porque a pessoa, em vez de se identificar com as pseudas formas de auto-amor que eram estabelecidas em sentimentos de ódio, de ressentimento, de mágoa, a pessoa agora está trabalhando de fato os sentimentos autênticos de amor, que é a calma, estabelecida em virtudes como a calma, a serenidade e a tranquilidade. O último slide do nosso estudo de hoje. Resumindo, quando estiver prestes a encolerizar-se, é de certo a magoar-se, o ressentir-se, a pessoa pode repetir mentalmente: um estado de irritação e raiva está tentando tomar conta de mim, mas eu sou muito mais do que esse estado. Eu sou calma, serena, tranquila. Amor, paz, luz. Até que a raiva seja dissipada e transmutada. É esse o ponto que nós somos levados nessa técnica para bloquear processos obsessivos ou queda na depressão. Vejam que coisa, viu? Pode até parecer para a maioria de nós aqui coisa muito simples, mas podem ter certeza, pouquíssimo usado. Porque a maioria das pessoas se atrapalham, se desequilibram nos seus pensamentos, nos seus sentimentos, por absoluta falta de noção
da sua verdadeira natureza e dos objetivos maiores da sua vida na Terra. Fazer ou usar esses instrumentos que aqui foram colocados, de fato, estabelece uma proteção muito grande para não estarmos sendo vítimas da pandemia obsessiva que envolve aí toda a humanidade, levando em grande parte à queda nos processos depressivos. Então vamos aí para a prece de encerramento, né? Chegou a hora já de concluirmos aqui o nosso estudo. Pedindo a nossa amiga Roseli ali para ser instrumento da prece de encerramento para nós.